Oi, sejam todas bem-vindas! Tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira é dia de costura aqui, ó, no perfil do Bazar Horizonte. E estamos aqui ao vivo, mais uma quinta-feira para fazer essa bolsinha aqui, ó, dupla e juntinha com vocês. Bora lá? Fazer essa bolsinha aqui gostosa e facinho de fazer e cabe muita coisa. A ideia dessa bolsa ela é muito legal porque a gente consegue fazer, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí que eu já tô com os outros projetos. Ela é muito legal porque olha só, quando a gente coloca ela na bancada, peraí que eu vou subir mais um pouquinho vocês. A bancada da pia que eu tô falando, né? Quando a gente coloca, ó, ela fica enorme e bem quadradinho, ó. E a gente ainda tem um bolsinho secreto. Então a gente consegue colocar para viagem, é ótimo. E para deixar na bancada da pia é muito legal também, né? E aí dá pra gente usar com ferramentas, enfim. É uma bolsinha multiuso aqui, ó. E bem bacana pra gente usar. Então eu fecho ela, carrego tudo. E inclusive dá pra gente transformar essa ideia aqui em bolsa e até em carteira, tá? Essa mesma ideia que a gente vai usar para fazer essa bolsa. Olha só, ela é dupla e a gente acaba ganhando um bolso mágico aí nela, né? Aí ela tem um compartimento aqui, ó, secreto, onde a gente vai então colocar alguns acessórios que a gente queira guardar diferente. Então, por exemplo, se a gente vai viajar, aqui vai remédio, vai band-aid, né? Aqui nesse espacinho aqui que eu preciso colocar, ou até a receita, né, do remédio que a gente precisa, para sem ficar misturando ou amassando. Imagina assim, se vai viajar com uma criança e essa criança recebe um receituário e tem algumas dicas ali pra gente colocar. Então, aqui a gente consegue deixar ela retinha, plana, né? E aqui tem todo esse espaço, dá até pra você usar ele e ela, dá pra você usar... Enfim, gente, pra você usar, você vai colocar o que você quiser, obviamente, tá bom? Mas... Edilene, eu vou responder depois pra você. Eu tenho molde sim, mas eu passei pro pessoal da outra empresa lá e eles vão disponibilizar no blog, tá bom? E aí, ó, a gente pode colocar aqui, ó, e usar eles. Então dá pra você usar ele, dá até pra gente fazer duas cores, tá? A gente vai aprender agora a fazer com uma cor só. Eu acho mais interessante, mas dá perfeitamente pra você fazer duas cores aqui pra viagem. Eu acabei de pensar nisso, ó, se você vai fazer uma viagem... você consegue separar as coisas, ele e ela, e fica em cima da pia. E ela fica grandona, sabe? Ela fica bem espaçosa mesmo. O que eu tô falando de ser legal de ficar em cima da pia é o fato de que nem sempre na nossa casa a gente tem a bancada lá à disposição pra gente. Mas quando a gente viaja ou vai pra algum lugar, ou na casa de alguém, a gente não consegue esparramar todas as nossas coisas. Então dá pra gente colocar, deixar toda a amostra, assim que a gente tire tudo e coloque em algum lugar, ou que a gente fique caçando lá. Então, uma bolsa quase que abertura... Quase não, ela é uma abertura total, né? Total. Consigo ver 100% do que tem aqui dentro. Beleza? Bora lá então, meninas, fazer essa aula aqui bem bacana. Ela tá cheia de técnicas, cheia de coisinhas. E a gente vai dar muita risada, muita palhaçada aqui, que aqui rola isso, tá bom? Fiz uma dessas ontem, muitos vídeos no YouTube. Legal mesmo esse projeto. Bacana, né, Cláudia? Tem um jeito de fazer que é colocando viés, que é sem fazer a dobra, né? Ellen, um beijo pra você também. Tem como fazer com viés, então a gente não faz com tudo embutido, mas eu vou fazer com ele embutido, sem fazer viés, tá bom? Existe também outro jeito, eu não fiz com viés, eu gosto desse jeito aqui, mas com viés é muito, muito, muito prático de fazer. Posso até dar uma orientação pra vocês, mas aí você faz o quilt inteiro e só coloca 2 viés na ponta e pronto, acabou, né? Não pensei com visor plástico, é uma boa ideia também, né? Fazer na frente com visor plástico não é uma má ideia não, bem legal. Bom,
A gente tem um jeito que a gente tem que prestar atenção aí na virada do zíper, como é o lado que o zíper vai ficar. Isso é muito importante quando a gente vai fazer essa bolsa, tá? Então, o que a gente vai precisar? Eu cortei o tecido aqui, ó, 30 por 40, tá? 30 por 40. Então, vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Deixa eu aproveitar e trocar a linha que eu já tinha passado, só não puxei. Ó. Então, vamos lá. Então, a gente vai usar 30 por 40 no tecido principal e na manta. E fiz o quilt. Como esse tecido aqui, ele já vem todo geométrico, vamos chamar assim, só que ele não tem lado, né? Tem uns de pé, uns deitados, um para um lado, pro então direita, esquerda, para cima e para baixo. Como ele tá todo assim, a gente não precisa se preocupar muito com a posição dos desenhos. Isso é ótimo, né? A gente acaba tendo um trabalho bem bacana. E eu fiz um quilt, ó, aqui vai dar mais pra ver, dá pra ver melhor aqui. Eu fiz um quilt quadrado, respeitando então os próprios desenhos geométricos do material. Então eu fiz, ó, tanto na bolsa 1, na bolsa 2. Escolhi uma para colocar a etiqueta, feito isso. No caso do matelassado, quando a gente vai fazer com viés, por exemplo, a gente já poderia fazer um quilt direto com o forro aqui e faria tudo de uma vez só, mas não foi a minha opção para esta aula, tá? Se a gente tem aqui 30 centímetros, eu tô cortando um zíper de 40, um pouquinho maior aqui, ó, 40 centímetros, que é que eu vou precisar para esse zíper. Tô usando um cursor simples, eu tinha outros aqui também, mas eu quis trazer essa ideia da gente fazer essa linguetinha. Isso aqui é muito fácil de fazer, eu acho que se chama scramble, não sei. Aqueles lacinhos de cabelo, tá? Bem facinho de fazer, que dá um detalhe, enfeita muito a bolsa. Isso é bem facinho, ó, você vai dobrar o tecido, vai dobrar um pedacinho de papel, risca a mão livre que você quer, e aí você vai ter um molde. Esse molde aqui, ó, tá com 20 centímetros, pela parte mais larga, 5. Então, eu dobrei o tecido, ó, 20 por 5, risquei a mão livre e tem um molde. Ficou bem, bem bacana. Essa parte menorzinha aqui, ó, ela ficou com 2 centímetros, 1,8. Essa parte aqui, ó, esse pescocinho, não, menos, peraí. Essa parte aqui, esse compridinho aqui, ele ficou com 5 centímetros. Então, quando você dobrar aqui, ó, respeita 2,5 e depois você vem fazendo a curva para colocar ele no cursor. É bem, bem legal. A gente decora e fica bem charmoso, né? Tô usando um pedacinho, um retalhinho de tecido que eu vou cortar na hora com vocês para fazer acabamento do zíper. E o que a gente precisa estar atento aqui, ó? Primeira coisa que a gente vai deixar separado aqui, eu fiz uma marcação de 1,5 centímetro da ponta para cá. Como eu tenho a minha etiqueta, eu tô dizendo que essa é a frente da minha bolsa. Como ele é a frente da minha bolsa, eu preciso que o zíper feche desse lado, né? Ele feche, eu olhando para a bolsa aqui, ó, ele precisa estar fechado à minha esquerda. Isso é uma informação importante. Então, eu não vou gesticular muito, como eu sempre ensino vocês. Como tá espelhado, se eu gesticulo, vocês acabam se confundindo aí na hora de montar essa peça. Então, o que a gente tem que ter em mente vem cá, tia. O zíper da bolsa tem que estar fechado à nossa esquerda, tá bom? Quando eu olho a bolsa de frente, eu estou olhando para ela, o zíper precisa estar fechado à minha esquerda. É isso. Isso é uma regrinha de bolsa, mas você fica à vontade para usar ou não, tá bom? Mostra a colocação do cursor no laço. Isso é bastante simples. Ó, eu tenho o lacinho aqui, ó. Aí eu vou usar ali e fazer um nó. Só. Inclusive dá pra gente fazer folhinha, né? Você pode fazer só com folhinha. Pode beliscar como é que chama? Um rebite aqui, ó. E vai ficar bonitinho, tá? Então, bora. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, que aí a gente vai pra
as peças para confecção exatamente. Mostra a colocação do cursor, já falamos. Oi, Janete, tudo bom, linda? Neisa, Zilda, Marlúcia, Vilma. Ah, todos vocês que estão aí, né? Bora assistir a aula. É isso aí, Clau. Fiquei pensando nessa que você falou do visor, né? É uma ideia boa pra gente pensar. Bom, o que é muito importante aqui, ó? Eu fiz uma marcação de 1,5 centímetro, ó, da ponta pra cá, 1,5 centímetro. Então, eu vou abrir meu zíper, ó. E vou colocar ele aqui, ó. Ele bem encostadinho nessa marcação que eu fiz. E vou fazer uma costura reta. A gente não precisa fazer isso, a gente pode fazer direto. Mas, se a gente costurar reto primeiro aqui, vai ficar muito mais fácil para vocês irem para a próxima etapa. Se quem já é expert ali, já consegue fazer isso numa boa, beleza. E aí, o que eu tava falando para vocês sobre a parte que tá fechando o zíper? Então, eu já coloquei etiqueta, eu determinei que esse lado fosse a minha frente. Então, ele precisa estar aqui, ó. Eu preciso começar a fazer ele aqui. Vou virar ele aqui pra mim. Vou colocar ele aqui. Beleza. Feito isso, agora, ó, eu vou tombar ele. Até que ele se encontre ali. E agora venho fazendo a costura para prender todo mundo ali. É bem legal usar a ajuda de um agulhão, tá? E eu tenho a mesma marcação de 1,5 lá no final. Aqui no final eu também tenho uma marcação de 1,5, que é onde eu vou parar a minha costura. Olha lá. Então, ó, eu tenho uma marcação de 1,5 centímetro aqui no final. Parei a costura, uma costura reta, fiz um retrocesso. E fiz aqui, coloquei o zíper. Ficou dessa forma. Tá, agora o que a gente tem que prestar atenção? Eu vou deixar esse aqui pra gente não confundir. A gente depois vai por forro e tudo mais. Agora eu preciso usar a outra peça, ela precisa estar aqui, ó. Então, se eu tenho essa fechando aqui, essa precisa ser colocada da outra forma, na mão contrária. Então, eu vou vir, ó, coloco ela reta, tombo e costuro ela dessa forma. Para que as duas partes, ó, para que as duas partes se encontrem. Se você não fizer isso, vai ficar um fechando para lá e outro para lá. E aí é necessário. De tão simples, acaba sendo um tormento, porque aí fica errado, tá bom? Então tá, eu coloquei aqui, agora eu vou virar para a máquina para ficar mais fácil para mim, mas eu tenho que lembrar que é aqui que eu tenho que fazer ela plana. Então venho com ela para cá. Vou tombar ele. Só um segundinho. Na mão contrária sempre é mais difícil, né? Venho. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou fazer aqui primeiro um pedacinho. Aí eu viro ele
e coloco assim, porque fica mais fácil. Daquele jeito lá fica bem difícil de fazer. E eu compreendo. Porque o cérebro da gente não funciona dos dois lados. Ou ele é lado A ou ele é lado B. Não dá pra funcionar dos dois lados opostos. Esse, como a Cláudia falou, tem muitos vídeos na internet. Esse deve ser, de todos os vídeos aí, o ponto focal, né? Fazendo essa parte certa, o resto funciona muito bem como uma necessaire comum, né? Aqui também tem a parte de 1,5 cm, que eu preciso, de 1,5 cm que eu preciso parar. Então, vou vir com o meu... Aqui, opa. Respeitado, maravilha, beleza, pronto e estabilizado. Então, já tenho essas duas partes. O que eu vou fazer agora? Forro, tá? Em vez de eu trocar o calcador agora, eu vou colocar no forrinho oposto. Esse forrinho eu cortei com um pouquinho maior. Então, se eu tenho 40, eu cortei com 21. Um pouquinho maior. Na verdade, eu cortei com 20,5. Virou, abriu. Tombou. E vou pespontar. Feito o pesponto aqui, vou reservar, vou pro outro lado e vou fazer o pesponto aqui também. Depois eu vou trocar o pé de zíper que eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de trocar pé de zíper, né? Abro bem. Eu não consegui fazer um debrum aqui. Daria para fazer um debrum se eu tivesse colocado uma peça avulsa, uma decoração. Mas eu pensei em fazer ele como se fosse um debrum, cortar um pouquinho maior, mas não funcionou. Acredito que não dê para fazer nesse tipo de bolsa, porque eu não achei uma solução para isso aqui ficar um debrunzinho e aparecer. Ele, na hora que a gente termina a peça, ela fica repuxando, não fica bom. Se alguém tiver alguma ideia ou souber fazer, pode compartilhar a ideia com a gente. Feito isso aqui, tenho as duas peças terminadas do lado de cá. E agora eu vou colocar, então, o forro desse lado. Opa! Fiz errado já. Lembra de 1,5 cm? Preciso tirar o zíper. Então, jogo o zíper para baixo. E prendo aqui. E vou fazer a outra metade do
Isso é só pra não andar, tá? Agora eu vou ainda trocar o pé de zíper, calma aí. Vou vir fazer outra metade, lembrando que 1,5 cm, aquele ali tá virado, fica mais fácil. Mas aqui, ó, 1,5 cm, jogar 1,5 cm, pegar o zíper, jogo ele pra baixo e finalizo. Agora eu vou trocar o pé de zíper. Deixa eu ver enquanto vocês estão. Boa tarde. Boa tarde. Me conta aí, quem é a primeira vez que tá aí na aula? Que tá assistindo pela primeira vez, que não conhecia a gente. Toda quinta-feira aqui no Bazar Horizonte tem aula de costura. Costura criativa. Já faz 9 meses que a gente tá fazendo a aula. Vocês têm muitas peças legais, diferentes, novas, inéditas, outras nem tanto. Agora eu vou colocar, ó, vou colocar o cursor, coloquei o pezinho de zíper e aí vou fazer a costura. Eu gosto dela. Rente a cremalheira. Não esquece que a hora que chegar aqui, precisa jogar todo mundo pra baixo. Feita a costura, vamos checar se tá tudo em ordem. Aí. Jogo todo mundo pra baixo. Puxo bem o material, aí o meu zíper já ficou, ó, separadinho, solto. Vou dar uma conferida se tá tudo certo e vou fazer um pesponto. Nossa, o pesponto do quilt tá quase em cima do pesponto que a gente tá fazendo. Olha lá, ficou, então, ele soltinho aqui, ó, daquele 1,5 cm. E aqui vai ficar 1,5 cm também, mas fica mais fácil, né? Quando ele tá embutido ali, fica mais fácil, tá bom? Feito isso, a gente vai também fazer a mesma coisa desse lado. Então, vou jogar o meu cursor pra fora. Vou achar ele primeiro aqui, ó. Aí. Eu vou da metade pra lá e depois eu volto. E aqui eu vou puxar ele pra baixo. Abro todo mundo de novo. Vou fazer o pesponto. Antes de continuar, eu vou ler algumas perguntinhas. Então, se vocês tiverem alguma perguntinha aí, eu vou dar uma lidinha. Aproveita para fazer.
zíper soltinho. Bora lá que eu vou ler. Boa tarde, Tati. São de São Paulo, olha que legal. Bem pertinho, né? Boa tarde, estou aqui. Blumenau. Maria, seja bem-vinda, primeira vez. Giane, primeira vez também. Eu não lembro desse nome, acho que ela falou eu, né? Que é uma primeira vez. Estou pela terceira, Amanda. Ah, que gostoso! Que notícia boa. É isso aí. A gente volta, né? Ah, já mando sim. Um beijão pra minha mãe. É isso aí, galera. Bora lá que eu vou continuar. Oi, sou do Sul. Rio Grande do Sul. Isso aí, gostosão. Ó, vou dar continuidade aqui agora. Muito bom. Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai unir essas danadas. Nessa hora aqui, a gente poderia colocar um botão, sabe? Um botãozinho Ritas aqui, aquele botãozinho de pressão de plástico, sabe? A gente poderia colocar esse botão nessa peça. Mas a gente, ele é bom a gente ter essa costura, esse botãozinho para estabilizar, só que ele não faz muita diferença, sabe? Porque ela fica bem fechadinha, então não faz muita diferença. Eu vou marcar um só, então vamos lá, ó. Acho que eu vou subir vocês de novo, que é melhor. Aqui. Vou pegar uma peça só e vou fazer marcações, tá? Depois a gente coloca um estabilizador aí, Cadê uma caneta? Vou respeitar o espaço aqui, ó, de 1 centímetro. Em que eu não vou costurar. Dá até pra fazer menos, dá pra fazer meio. Né? Mas não tá bom. 1 centímetro pra fora aqui. Eu não vou costurar. E vou vir na marca da caixinha de leite. A minha caixinha de leite tá com 2,5 centímetros. E vou descer quase lá na ponta, tá? Então, ó, tô com 2,5 centímetros de lateral. Vamos colocar 3, tá? Por segurança. Três por 15. Vou parar aqui. Ó, vou vir aqui. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Três com 15. E vou pular 1 centímetro aqui e fazer uma marcação. Nem precisa riscar tanto assim, ó. Só que você possa ver, é o suficiente. Às vezes a gente acha que não aparece no vídeo, né? Tá feito aqui, então nós vamos fazer, ó. Nós vamos descer aqui, retrocesso aqui, virou, retrocesso, venho, retrocesso, virou, retrocesso, subo, retrocesso. São pontos de contato e de pressão, tá? Então, bora lá. O que a gente vai fazer agora? Colocar todo mundo direito com direito aqui. E aqui o legal agora é a gente estabilizar, colocar todo mundo bem juntinho mesmo. Vou colocar desse lado que é mais fácil. E aí eu preciso garantir que eles não saiam do lugar.
Pra ficar bonito, né, gente? É isso. Não sair do lugar é ficar bonito. Essa caixinha de leite aqui, ó, eu fiz 3 por 6, na verdade, desculpa, 2,5 por 2,5. Só que assim, como eu tava com o tecido dobrado aqui, ó, eu já aproveitei e fiz 2,5 por 2,5. 2,5 com 2,5. Ok? E aí, quando eu abro, eu já tenho essa estrutura aqui. Agora eu vou vir, ó, fazendo a costura. Retrocesso, venho retrocesso, retrocesso, vou retrocesso, retrocesso, subo, retrocesso. Baixa a agulha. Parei. Virei o trabalho. Subi. Vou vir do lado de cá e vou fazer um retrocesso aqui que... Aí. O que tem aqui? Ah, é o recalcador. Então, tenho aí, ó. Aqui que eu falo que se vocês quiserem colocar um botãozinho de pressão, pode pôr. Mas fica tão fechadinho que não... Ah, opa. Aqui, ó. Não tem necessidade de colocar esse botãozinho de pressão. Agora, a gente vai encontrar as partes e ir fechando, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar... vai isolar uma parte e vai encontrar direito com direito. Então, a gente vai isolar esse aqui. Eu vou fazer ele aqui. Essa necessaire, o cuidado que a gente tem que ter, nós, conosco mesmo, é a gente não se furar. Saber quantos alfinetes você pôs, por exemplo. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei dois alfinetes. Pra gente não esquecer que colocou 2 e aí puxar menos e acabar se machucando, sabe? Ó, isolei esse aqui também, ele é grandão, não tem necessidade. Agora eu vou vir, ó, e vou encontrar esse aqui. E vou deixar ele margem com margem. O zíper fica pra fora. Esse aqui também. Então, vou encontrar aqui, ó. Essas duas partes. E a gente vai vir com uma costura reta e fechar o forro já. Dúvidas? Preciso trocar o pé calcador. Dá trabalho, mas fica melhor. Cuidado com o zíper, para você não prender o zíper. Aquele pedacinho do zíper que tá sobrando, né? É isso que eu tô falando. E a gente vai vir, ó, e vai fechar o forro junto. Então, eu vou garantir que essa parte esteja bem alinhada. Ó. Vou colocar todo mundo junto aqui e vou fazer um pé de máquina. O que é um pé de máquina? É a distância do trabalho no finalzinho do pé. E vou deixar todo mundo, o zíper pra fora dessa conversa, né? Pra gente não ter problema.
Tem gente que prende o zíper. Eu não vejo necessidade da gente prender o zíper ali. Eu não vejo, assim. Eu acho que dá pra gente fazer sem prender. Desde que você não esqueça dele e não costure ele ali. Beleza? Vamos fazer isso do outro lado. Isolamos. Vamos fechar aqui. Como a minha caixinha de leite ela é bem pequenininha, eu não vou deixar espaço. Eu não vou fazer a caixinha de leite no forro. Você pode fazer, mas não faz muita diferença, sabe? Então, é um trabalho que você não precisa ter. Ó, fechei aqui nas duas pontinhas e agora vou desvirar. Ah, a gente já pode fazer a caixinha aqui, ó. Giovana. Isola todo mundo. Vem pra cá. Ó, belisca aqui. Põe na máquina. O mais confortável que você tiver. Mesma coisa aqui, ó. Empurra aquelas coisas lá dentro. Lembrando que a gente tem, então, 2 alfinetes para pegar. Lembra da história dos alfinetes? Então tá. Então tem que enfiar a mão lá dentro. E a gente tem que achar aí 2 alfinetes. Cadê eles? Um tá aqui. Por isso que eu falo, às vezes quanto menos alfinetes você colocar, ou se você contabilizar mesmo, sabe? Ah, tenho 3, 4, quantos eu pus? Saber quantos você pôs pra nessa hora aqui, você não se machucar. Então tá, ó, fiz os alfinetes, vai, agora eu vou desvirar. Olha, eu acho que dá até pra gente fazer aquele forro embutido. Peraí, que eu vou tentar. Ficou 6. Será que eu vou me dar mal? Não, vou tentar não. Depois eu crio uma coisa nova aqui. Mas eu acho que dá pra colocar o forro preso na caixinha de leite. Eu já ensinei em outras peças. Mas dessa vez acho melhor não. Isso que eu falo pra vocês, não faz muita diferença, sabe? Se você fizer caixinha de leite ou não, então não precisa fazer. Vai ficar um pouquinho de pano lá dentro solto, mas... Ok. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa encontrar essa parte
com a outra. Então, a gente vai isolar a bolsa que a gente acabou de fazer, que a gente criou uma bolsa. Então, vamos isolar a bolsa. Com o meu clips também. Acho que não vai dar. Eu vou vir, ó, direito com direito. Vou encontrar aqui. E faço aquela costurinha plana. Bora lá? Não esquece dos zíperes, joga eles pra lá, pra dentro. Passou por eles. Eles sempre vão querer sair, sempre. Feito. Eu vou fechar essa aqui já. Ó. Opa! Já belisco a caixinha. Já venho aqui. Coloco todo mundo pra lá. Vou encontrar essas duas partes certinhas. Encontrei, jogo meu forrinho. Acerto aqui. E vou pra máquina. E aproveito e vou fechar. Acho que deu uma diferença aqui, vou fechar do lado de cá. E vou fechar esse lado também aqui, ó. Empurro todo mundo. Fechei aqui. Agora a gente vai desvirar. Como aqui a gente não colocou alfinete, aí eu também não preciso me preocupar. Dessa vez, né? Não coloquei alfinete. A cor do forro é linda, né? É, laranjão, né? Vocês sabem que o Armarinhos, o Bazar Horizonte, tem um filtro no Instagram que chama, e é um coração laranja. E o laranja, gente, é a cor da criatividade, né? Muito legal. Eu gosto muito de laranja, sempre gostei.
Eu trabalhei muitos anos numa empresa que a logomarca dela era... No começo era vinho e depois foi laranja. E eu saí antes dela virar vermelho. Era a Nextel, eu trabalhei 15 anos lá. E aí, mas a maior parte do tempo foi uma mudança de identidade de marca e era laranja. Putz, eu me achava lá. Era muito legal. E aí o Bazar Horizonte tem um filtro no Instagram que é laranja, é um coraçãozão laranja. E aí sua arte, minha paixão. E aí eu adoro. Eu sempre uso esse filtro. E voilá! Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Por que a gente deixa a diferença que é a gente colocar a costura até lá quase na caixinha de leite e não colocar? Quando a gente não coloca, ele fica mais aberto, ela fica mais tombadinha e ela dá mais volume, tá? Mas eu fiz esse bolsinho interno mais pra cima, ó. Eu não cheguei aqui embaixo. E nessa aqui eu quis fazer pra vocês ela chegando bem aqui embaixo. Então ela fica bem juntinho uma com a outra. Opa! Ela fica bem juntinho uma com a outra. Gosto das duas formas, eu acho que ficam boas as duas maneiras, né? É a mesma bolsa com propostas diferentes, vamos chamar assim, né? A gente precisa fechar o nosso fundinho. Eu vou fechar porque aí eu já saio da aula com a bolsa pronta, né? Já saio com tudo finalizado aqui. Vou fazer... Essa bolsinha merece ser chamada de imprescindível, necessário é pouco. Ai, você sabe como é que se chama? Peraí. Cida. Ô, Cida. Ô, Cida, você já esteve aqui outras vezes, né? Eu lembro do seu nome, Ramada. Cida. É que, olha aí, fiz uma pausa no cérebro. Ramada é o nome de uma rede de hotéis, né? Ramada. E aí, eu tenho um tio meu que ele é muito brincalhão. E eu tava na casa dele, e aí ele pegou e falou assim: toda necessária é necessária? E eu amei esse negócio. Ela é necessária ou desnecessária? E fico brincando com a Didi, com a minha filha. E eu achei tão legal, e acho que assim, as necessaires são necessárias. E tem um detalhe que eu descobri recente, eu acho que não tem um mês que eu recebi, que eu descobri isso. Que necessaire, na verdade, é masculino. Se fala o necessaire, não a necessaire. É uma palavra que a gente deve empregar o artigo masculino. Mas nós não vai fazer isso, não, né? A gente coloca a necessaire. Capaz da gente colocar o necessaire e aí a pessoa ir lá e falar: ah, tá errado, você escreveu errado. E não é. Olha que doido, né? É o necessaire. Você procura na internet aí. É uma palavra de origem francesa, né? E tem a ver com... E é masculina, olha que doido. Eu não sabia, descobri isso recentemente. Ó, não fiz as caixinhas de leite na parte de baixo. Não tem necessidade, tá? Não tem precisão, porque ela é pequena. Claro que se fosse uma caixinha de 5 por 5, 10 centímetros de caixinha de leite, ficaria. Mas, ó, se for assim, ó, não precisa fazer. Tá? Porque aí você vai colocar as coisas. Bom, ficou um belo de um bolso aqui, né? Uma empregação perfeita. Aqui você pode colocar o botão depois, que como ele tem acabamento dos dois lados, ele é bonitinho, você pode colocar o botão aqui, agora, se você quiser, né? Aí você já aproveita e já prende esse forrinho. Eu não vejo necessidade, porque não cai nada dali de dentro, do jeito que fica.
Agora a gente vai colocar o nosso cursor, tá? Então, vou colocar todo mundo bem alinhadinho aqui. Este com este. Bem coladinho. Eu gosto de cortar meu zíper certo. Eu não gosto de colocar um lado mais... um lado maior, um lado menor. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto do zíper rente, né? Deixa eu ver se ele tá certo aqui. Olha lá, ele encontra aqui, ó. Uma poluição visual, né? Parece que tá feio no vídeo. Mas, ó. Aí ele fecha bem justinho. Então, aquele 1,5 aqui, a gente deixa 1,5, como o pezinho tem meio, fica um distanciamento de 1 centímetro aqui. Tome cuidado com isso, tá? Se você vai fazer com um calcador doméstico que tem 0,75, ele vai ficar bem justinho, não se esqueça aí. E aqui embaixo também, ó, ele fica bem justinho, ó, bem apertadinho aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedacinho de tecido e vou colocar aqui, ó. Somebody to leave, somebody to love. Ó. Então, o que a gente vai usar? Vou usar transpassar aqui, cortar um pouco o excesso e vou transpassar um pouquinho. Tem gente que queima aqui, fala que é bom queimar para não desfiar. Eu sempre esqueço, para dizer a verdade, tô ensinando aí, mas eu sempre esqueço. Ó, vou colocar e vou fazer uma costurinha com um pé de máquina aqui. Feito isso, a gente pode fazer um acabamento e uma viradinha. A gente pode deixar maior ou pode deixar bem justo. Eu vou deixar justo. Quero ver costurar, ficou grosso. Afe, mãe, ficou grosso. Devia ter deixado um pouquinho maior. E tá aqui. Ó. E aí, que acharam? Elas ficam diferentes, olha só. A mesma medida, a mesma ideia,
Só que aí você tem a sensação, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem uma sensação de que azul é maior por conta desse tipo de acabamento. Quando a gente vem até embaixo, ela limita um pouquinho mais. Quando a gente fecha um pouquinho mais para cima, ela dá mais amplitude na bolsa, mas as medidas são muito parecidas, sabe? Mentira, peraí. Mentira mesmo. Aqui eu fiz 2,5 por 2,5 e esse aqui eu fiz 3 com 3. Claro que 2,5 a caixinha dá 5 e esse aqui a caixinha fica com 6. Ela fica um pouquinho maior mesmo. E aí eu já eu fiz ela subindo. Mas se eu tivesse costurado ela até lá embaixo, ó, até encostar aqui, ó. Se eu tivesse costurado encostando aqui, ela ficaria também um pouquinho menor. Essa aqui tem essa impressão aqui, ó, de que ela tá maior. E nada mais é do que a chegada da caixinha de leite, daquele quadro até embaixo ou não, tá? Essa aqui fica maior. Isso dá também mais volume para você colocar as coisas, né? Mas são as mesmas propostas, as mesmas ideias. E aí, curtiram? Me contem aí o que vocês acharam. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu possa responder. As duas estão lindas. Obrigada, Zilda. Rosiane, obrigada, maravilhosa. Cida, obrigada. Obrigada, turma. Acho que é isso. Vou rever a aula para tentar fazer. Tem molde ou bastam as medidas? Cida, bastam as medidas, tá bom? Com as medidas não tem modelagem essa bolsa. Voltei, estava atendendo uma cliente. Não vi se você me respondeu. Você é de onde? Eu sou de Mogi das Cruzes. Se colocar a alça, vira uma bolsa com esconderijo. Cida, a alça, você pode colocar ela aqui, ó. Quando você for fechar aquele quadradinho, dentro, a gente pode embutir a alça aqui no meio, ó. Tá? Então, a alça sai daqui de dentro. Você também pode colocar uma tampa. Claro que essa bolsa, essa ideia de que a gente possa navegar por várias ideias, né? Se eu colocar uma tampa aqui, ó, e eu posso deixar um buraquinho para esconder o zíper, eu posso colocar uma tampinha, eu posso fazer a alça saindo dessa união aqui, eu faço uma alcinha e aí ela fica tiracolo. Ou você pode colocar uma alça na frente e uma nas costas, uma de cada lado, oposto, assim, ó. Uma aqui e outra aqui. Porque se você colocar as duas do mesmo lado, ela vai ficar assim, ó. Quando você abrir, ela vai ficar assim, ó, sabe? Se você pegar, se você tiver com a bolsa e você abrir, ela vai ficar assim. Então, ou você põe uma de cada lado, que aí ela se mantém estruturada, ou você põe ela bem aqui no meio, nessa junção aqui, ó. Você mede aqui, ó, e coloca aqui. Fica show, fica muito legal, tá? E, claro, vira um esconderijo aí. E aí, se você aumentar o tamanho dessa bolsa, em termos de largura aqui, ó, você também pode. E não precisa fazer com tecido único, você também pode dividir o tecido. Do mesmo jeito que a gente fechou as duas laterais, a gente fecha as duas laterais e fecha o fundo. Então, você pode fazer umas alterações nas medidas aí sem nenhum problema. Tá bom, minhas queridas? Um beijo pra vocês, muito obrigada. Acho que tem algumas mensagens. Obrigada pelas dicas. Imagina, fiz uma sacola que você ensinou. Que legal, verdade. Depois me marca e me mostra. Você dá aula presencial, sim? Dou aula aqui no meu ateliê. Espero conseguir fazer. Qualquer dúvida, escreve aí que a gente... E me marca, tá? Que às vezes eu não consigo ver. E aí eu tiro as dúvidas e respondo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E eu posso fazer um spoiler? Vocês topam? Vocês querem um spoiler ou não? Hein? Se vocês me falarem, eu quero dar um coração, uma curtida, levantar alguma coisa aí, eu vou fazer um spoiler da próxima aula. E aí? Querem? Querem saber o que a gente vai fazer na próxima semana? Sim ou não? Esses corações significam o quê? Sim? Que vocês querem saber? Eu vou mostrar pra vocês, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a rabiscaiada que a gente faz pra fazer um estudo. A gente faz um estudo do meio, né? Um estudo de casa. Capa de Bíblia? Ah, uma boa pedida, Alessandra. Não tinha pensado nisso, é uma boa pedida também.
Olha só, com alcinha, né? Com bolso para você colocar o celular ou a chave, virar meio que uma necessaire, né? Olha, uma boa ideia, viu? Uma boa ideia mesmo. Então eu rabisquei, fiz todo aí um estudo e aí fiz essa aqui, ó, com vários retalhos de tecido. Essa aqui é a próxima aula, não vou mostrar muito, mas é essa aqui a próxima aula que a gente vai fazer aqui com vocês, tá bom? Vocês